recebeu o e-mail. Bom, então a gente pode começar, né? Então vamos lá. Olha, a primeira questão, né, que é sobre transcrição e tradução, a alternativa correta é a D, né? Então, as corretas, né? É a D, onde está a afirmativa 2, 3, 4 e 5. Então, a afirmativa 1, ela está errada quando fala em relação aos vírus que possuem genoma formado por RNA, né? Então, a primeira frase está correta, mas a segunda, quando fala, além disso, as informações genéticas fluem do ácido desoxirribonucleico para o ácido desoxirribonucleico, né? Durante a conversão dos genomas de vírus tumorais de ácido ribonucleico em suas formas de ácido ribonucleico, transcrição reversa. Então, na verdade, quando tem o vírus que tem o genoma, né, com formato por RNA, a informação ali não flui do DNA para o RNA, que vocês sabem, e sim do RNA para o DNA, né? Então, a conversão do RNA para o DNA. Então, seria que fluem do ácido ribonucleico para o ácido desoxirribonucleico, durante a conversão dos genomas de vírus tumorais de ácido ribonucleico em suas formas de ácido desoxirribonucleico, tá? Como vocês sabem lá, que faz parte lá do dogma central, né, da biologia celular. Então, tem alguém que ficou com dúvida nessa? Tá bem... Não, vocês só podem acompanhar no Forms, vocês têm a abrir o e-mail, né, de vocês. Se vocês estão com o e-mail... Oi. Não, aí tá certo, porque é o que a gente sabe do resultado final, né? Essa sequência. Não que a frase não queria dizer assim tão detalhadamente cada etapa é só a ideia, né? Então, a ideia da primeira frase, onde fala que a transferência de informações genéticas do ácido desoxirribonucleico para as proteínas ocorre em duas etapas. Primeiro é a transferência das informações genéticas do ácido desoxirribonucleico para o ácido ribonucleico. E o segundo é a transferência de informações do ácido ribonucleico para as proteínas. Entendeu? Aí, na segunda frase, foi ao contrário. Assim, foi ao contrário não, né? Tá tudo errado aqui. Aí, todo mundo está acompanhando pelo Forms, pessoal? Recebeu aí no e-mail a liberação das notas, tudo certo? Professora. Sim. A Edmilson. Bom, então aí as outras alternativas, elas estão corretas, então não tem necessidade de fazer a leitura. A segunda questão, a alternativa correta é a D, onde todas estão corretas. Tá? Depois vem a questão 3, que é de farmacologia, né? As questões de farmacologia, o professor Alessandro, ele não pôde acompanhar, né, a devolutiva, porque ele tem que qualificar o mestrado, está na correria, tudo, então ficou muito em cima da hora. Mas ele comentou o seguinte, que ele entregou os slides para vocês, das aulas, né, e ele falou que todas as questões que estão aqui, e as que estão colocadas como falsa, dá para vocês conferir nos slides.
né, e por que está certo, por que está errado, mas se vocês ficarem com alguma dúvida, aí vocês passam para o Nadson, que o Nadson entra em contato com ele, e ele explica, qualquer coisa faz uma devolutiva por escrito também para vocês, tá? Mas eu só vou falar, vocês já até viram no Forms qual que é a correta, né, mas eu vou só confirmar aqui, então a questão 3 é a alternativa C, onde a 1, 3, 6, 8 e 10 estão corretas, verdadeiras. Aí depois a questão 4, oi? Alguém falou alguma coisa? Bom, a questão 4 é a alternativa B que está correta, né? A 2, a 6 e a 8. Deixa eu ver se é correto ou incorreto. Na verdade, são as falsas, né? Então, as alternativas que correspondem às afirmativas falsas. Seria a B, 2, 6 e 8. Oi, Carlos? Oi, professora, a senhora pode repetir qual é a resposta da questão 2? A 2, todas estão corretas. Tá bem, professora, obrigado. Que é a alternativa D. Certo. Tá? Bom, então, nós estamos aqui na 4, né? Que já passei para vocês, que é a alternativa B de bola. Aí depois, a 5, marca a alternativa que corresponde às afirmativas falsas, também é a C, onde a 1, a 2 e a 9 estão falsas. Aí, qualquer dúvida, depois vocês comentam com o Nadson, né? Mas ele falou que tá tudo nas aulas, nos slides. Aí, depois, a questão 6. A afirmativa correta. É a D. Todas estão corretas, exceto a 10. A afirmativa 10, que é o X, né? Então, só a última que é falsa. As outras estão corretas. Agora, é a 7, né? Os mecanismos de controle do ciclo celular atuam como um sistema de liga e desliga. Essa condição é necessária de forma a auxiliar a ocorrência dos importantes eventos observados nos pontos de checagem. No que diz respeito a essa regulação, assinale abaixo a alternativa que indica a proteína que tem um papel central no mecanismo de regulação do ciclo celular. Então, é a B, são as CDKs, né? Que são as enzimas sinase dependente ciclina. Porque vocês sabem que, na verdade, as ciclinas que se ligam a essas enzimas, né, para que possa exercer lá o papel de regulação do ciclo celular, né, lá fosforilando e desfosforilando. Então, quem regula são as CDKs. Tranquilo? Depois a 8, ainda sobre o ciclo celular, né? Os pontos de checagem são importantes no processo de regulação, pois é quando a célula passa pela verificação e identificação de erros, que pode ser corrigido antes que ela siga adiante nas fases seguintes do ciclo. Sobre os pontos de checagem, marque verdadeiro ou falso. Caso a célula não consiga corrigir seus erros, ela entra imediatamente em apoptose. Aí está marcado como falso, porque a gente sabe que quando a célula sofre algum tipo de agressão, né, a P53 ela acaba regulando, né, a transcrição, por exemplo, e culminando lá no evento de apoptose. Mas se, por exemplo, a P53, se ela perder a sua função, pode acontecer também da apoptose não ocorrer, né, se a P53 perder a sua função. Então, nem sempre acontece de entrar imediatamente em apoptose. Então, por isso a B é falsa. Depois a 9. Como já dito, bom, aqui a frase está bem grande aqui, né, dos pontos de checagem, tudo, mas aqui fala, no que diz respeito a esses pontos de checagem, marca a alternativa que indica aquele que é a primeira parada da célula para verificação, que é a alternativa C, que é o final na intérfase, né, que é o primeiro ponto de checagem lá no final da G1. Então, é a C. Depois a
Questão 10. A diversidade dos tipos celulares depende dos genes que são expressos por uma célula. Levando em conta essa afirmação, marca a alternativa que indica de que forma o controle da expressão gênica é exercido. É a alternativa B, né? Então, todos esses eventos, eles são necessários para que a expressão gênica possa ocorrer. Então, a partir do controle transcricional, processamento do RNA, transporte de RNA, controle de localização, controle traducional, controle de degradação do RNA mensageiro e controle de atividade proteica. É a B. Depois, a questão 11. A apoptose é um evento importante para o desenvolvimento do ser humano e ocorre a partir de mecanismos celulares complexos e diversos. Sobre a apoptose, marca a alternativa incorreta, é a C. O sinal que desencadeia a apoptose é proveniente apenas de outras células. Aí vocês sabem que não, né? Provém de outras células, mas não somente de outras células. Pode ocorrer um sinal interno da própria célula também. Depois é a questão 12. Marca a alternativa que indica aquele que não ocorre durante a apoptose, os eventos, né, que não ocorrem durante a apoptose. É a alternativa A, que aqui está falando de aumento da aderência da célula em apoptose com outras células, então aqui está bem fácil, né, porque não tem nada a ver com um resultado positivo, e sim é um resultado negativo, né, que resulta da apoptose, né, então a célula está desintegrando e não está aumentando a aderência da célula. Então a A está... Sério? Foi falta de atenção, será? Não. Da célula. Da célula. Do citoplasma. É que quando ocorre a apoptose, a célula desintegra. Eu tive o mesmo raciocínio que o teu por causa da aula. Assim, se você, ó... Porque, na verdade, depende da apoptose, porque lá no Hobbes ele fala que algumas apoptoses, a célula ela acaba se inchando mais e rompendo a membrana e acaba extravasando o líquido, dessa mesma forma como estava aí no... Eu tenho essa linha de pensamento, né? Porque, assim, a partir do momento que desintegrou, primeiro ocorre lá a desintegração do núcleo, aí, consequentemente, né, tudo que está ali na célula vai se combinar na desintegração, no aumento da permeabilidade da membrana, aumento do influxo de cálcio, e acaba tendo o extravasamento de líquido. Aí, eu tenho essa linha de pensamento. Agora, como ficou, assim, essa pequena dúvida, a única questão que eu posso fazer é passar para ela em relação à aula que ela deu, porque eu não sei, assim, né, muito bem como, eu não sei o que ela abordou, entendeu? Mas, de todo jeito, olha, pessoal, a alternativa A estaria correta na apoptose. De todo jeito, não teria como, assim considerar, porque, olha só, na apoptose, aumentaria a adesão da célula com outras células? Professor,
Tem. Pode falar, Marcos. Uma outra dúvida que me gerou nessa questão, a letra A pareceu bem discrepante, mas no caso de definições, a letra B também me pareceu um pouco tendenciosa, por causa que em algumas definições falam que na apoptose não há uma resposta inflamatória notória, em comparação, por exemplo, como a gente tem pela necrose. E isso é uma forma de diferenciar a necrose da apoptose, que a necrose tem uma resposta inflamatória bastante expressiva. Eu fiquei também dúvida em relação à alternativa B, por causa disso. Se a frase tivesse pedindo para diferenciar, evidenciar as diferenças, né, de necrose e apoptose, aí tudo bem, né? Por exemplo, uma indução de resposta inflamatória acentuada ou notória. Agora, aqui não quis dizer, mas mesmo que não seja notória, ela tem algum tipo de resposta inflamatória. Não é tanto igual a necrose, mas tem. Acho que é isso que ela quis dizer na aula, né? Ok, obrigado. Tá. Mas, gente, o Hobbes, ele fala justamente sobre esse mecanismo bem aí das caspases, que são enzimas. Aham. Então, lá na mitocôndria, que justamente eles aumentam a permeabilidade da membrana, e aí ela estoura e acaba extravasando o líquido celular. Bom, mas assim, é só para vocês conseguir, né, definir algumas diferenças de conceito, mas independente disso, assim, não está errado, né, as alternativas que ela colocou, né, assim, ela não colocou ali para comparar de necrose e apoptose, né. Quem levantou a mão? Professora, fui eu. No caso, nessa Oi. questão, eu marquei a letra E, que estava rompimento de prolongamento e formação de corpos cetônicos. Assim, eu vi a aula e eu não lembro dessa parte. Então, eu considerei que não existia essa etapa na apoptose. A senhora poderia me falar por que estaria errada? Formação dos corpos cetônicos Isso. Então, quem que tá falando? A Lana? Luana, né? Luana. Então, Luana, como assim? Eu não elaborei essa questão, né? Assim, essas questões de apoptose, necrose, aí eu teria que dar uma olhada em alguns conceitos para eu confirmar com você, porque eu não dei a aula, então eu teria que rever o assunto, né? Porque se os rompimentos de prolongamentos, deu a entender que seriam os prolongamentos citoplasmáticos, eu também não consegui entender muito bem essa alternativa aí. Aí eu não consigo te falar, assim, por que ela colocou essa questão. Pois é, eu vi a videoaula e ela não falou em nenhum momento sobre isso, então, tipo, eu fiquei assim, tá, então que não tem na apoptose isso, então eu marquei isso, entendeu? Aí eu também não entendi direito. Porque estaria eu vou errado. confirmar com ela. Ela não chegou a comentar sobre esse assunto, pessoal? Sobre rompimentos dos prolongamentos de sobre essa questão. Corpos cetônicos, não. Assim, a formação de corpos cetônicos na apoptose, eu me lembro que isso eu estudei, ela ocorre, né, devido à degradação do material celular. Agora, o rompimento dos prolongamentos, isso aí eu não lembro de onde foi que eu não lembro disso aí, mas a formação de corpos cetônicos sim ocorre. Agora, eu não sei se tem esse rompimento dos prolongamentos. A minha dúvida foi entre a A e a E. Aí, só que a A eu achei a mais incorreta de todas. Porque o rompimento dos prolongamentos dá a entender que eu fiquei imaginando também se seria prolongamento citoplasmático. Não, também não entendi. Bom, com licença, acho que a gente pode anotar essa questão, né, Fernanda? E levar para quem... Mas, de toda forma, a A é a única que está errada mesmo, né? Mas eu passo para a professora Dani. Pois é, para ela fazer um comentário por escrito, né? E aí envia para o Naison
E pronto, se ainda houver dúvidas, aí vocês podem perguntar para ela diretamente, né? Isso. Mas eu acho que ela pode fazer aí um apanhado por escrito, né? E encaminhar. Bom, então agora seria a questão 13, né, Luísa? Acho que é com você. Já é a minha, né? Aí tá. Então, a partir da 13 são as minhas questões. Então, falava assim, sobre as fibras do músculo estriado esquelético, assinale a resposta correta. Né? A correta é a letra B. Gente, eu não vou ligar minha câmera hoje não, tá? Eu tô muito descabelada e também minha internet está meio fraca, então vocês vão ouvir só minha voz, tá bom? Qualquer dúvida, vocês me falam. Então, a correta é a letra B de bola, que fala sobre as fibras musculares do tipo 2, né? Que são fibras lentas, chamadas de tônicas ou fibras vermelhas, certo? São aqueles músculos grandes e posturais, né? Que tem uma contração lenta, que ficam contraindo aí toda a vida, quase não descansam. E eles têm metabolismo oxidativo, então, né? Que vai pegar o produto da glicólise e vai seguir para a respiração celular, e assim vai conseguir uma maior oferta de ATP. Essa era a correta. Vocês tiveram dúvidas sobre essa questão? A rápida? Fernanda? Peraí, deixa eu ver aqui. Só se eu errei. Calma, peraí. Vamos ver logo agora, que qualquer coisa a gente já endireita, né? Gente, não é que eu troquei mesmo? Meu Deus do céu, e eu fiz com o livro aberto, olha. Mas é verdade, a Glenda tá certa. Vai ter que anular, Fernanda. Pois é, professora. Essa aí eu acho que eu demorei uns 10 minutos, né, nessa questão. Fiz as outras e voltei nela de novo, porque ela ficou trocada aí. Tá trocada, é isso mesmo, mas não vai ter nenhuma correta. Tá bom? Desculpa, eu só troquei. O que vocês estão comentando? Eu não... Tem que anular essa questão, Fernanda. Porque não, qual questão? A 13. Eu troquei as tipo 2 e as tipo 1. Na verdade, as tipo 2 que são as rápidas e as tipo 1 são as lentas. E eu errei. E olha que eu fiz olhando para o livro. Mas isso acontece. É que eu dei é só sair para pegar um chá aqui. E aí eu estou olhando aqui, então, agora, o que está escrito. As fibras musculares do tipo 2 são fibras lentas, são fibras rápidas. Mas acontece, às vezes a gente está fazendo, né, na cabeça certo e na hora de escrever, escreve errado. Acho que teve esse semestre que eu fiz uma coisa assim também. Acontece, mas também nós elaboramos essas questões muito, muito rápido, né? Mas é isso, é exatamente o que a Glenda falou. Então, a alternativa A e a B, só a título de conhecimento, é só o contrário, né? A que fala assim, as fibras musculares do tipo 1 são fibras rápidas, na verdade são as do tipo 2, né? Isso. E as fibras musculares do tipo 1 são as lentas, tá bom? Isso. Então, essa 13 vai ter que ser anulada, porque não tem nenhuma correta, realmente. A C e a D também estavam erradas, tá? Então, vamos seguir. A 14 tinha aí uma contextualização, mas a pergunta era, os músculos que compõem o manguito rotador são... É a letra D, né? Supra-infraespinhal, subescapular e redondo menor. Essa estava bem direta. Tem dúvidas sobre essa? Acredito que essa não, essa tá ok. A 15. Sobre a classificação morfológica e funcional das articulações, assinale a afirmativa correta. A correta é a letra C de casa, tá? Que falava assim, as articulações entre corpos vertebrais através dos discos intervertebrais são anfiartroses e são classificadas como sínfises, tá? Então, sempre lembrando que nós temos aquelas iguapofisárias, né, que são planas, mas aqui eu enfatizei entre corpos vertebrais através dos discos, então,
são anfiartroses e são sínfises, tá? A letra A fala da primeira esternocostal, né? Da esternocostal da primeira costela, é uma sinartrose e permite pouco movimento. Na verdade, sinartrose é uma articulação que não permite nenhum movimento, né? Então, não é, e é o caso. A letra B. A articulação sinovial se distingue das demais pela presença de cartilagem entre os ossos. Não, né? Porque nós temos as cartilagíneas, que também tem cartilagem entre os ossos. E a letra D de dado fala que a membrana interóssea tibifibular é uma articulação fibrosa, classificada funcionalmente como diartrose. Na verdade, é uma anfiartrose, né? Então, a correta seria a C de casa. Tudo ok com essa questão? Sim, professor. Tá, bora passar para 16. A 16 era para associar, né, o número com o conceito. Então, o número 1 era cartilagem articular. A cartilagem articular é a segunda afirmativa, né? Então, cartilagem articular, lâmina de cartilagem hialina, que recobre as faces articulares dos ossos, como a superfície lisa e deslizante, etc. O número 2, que é a membrana fibrosa, é a última afirmativa. Camada externa da cápsula articular, que consiste em tecido conjuntivo denso não modelado, se fixa ao periósteo e por aí vai. A terceira, que é a membrana sinovial, é a do meio, tá? É a terceira afirmativa. Camada interna da cápsula articular, rica em fibras elásticas, podendo conter acúmulos de tecido adiposo, possui como função a secreção de líquido sinovial. A 4, que é ligamentos intracapsulares, é a primeira afirmativa. Estruturas acessórias localizadas dentro da cápsula, possuem a função de reforçar as articulações. E a 5, que eram as bolsas, né, ou buças sinoviais, é a penúltima afirmativa. Estruturas saciformes, que quer dizer em formato de saco, que estão estrategicamente situadas para aliviar o atrito. Então, a sequência ficou 4, 1, 3, 5, 2. A alternativa A, tá? Alguém ficou com dúvida na 16? Tá ok a 16, né? Também não estava difícil. A 17, estava ok, né? Qualquer coisa vocês falam. A 17. Vocês estão me ouvindo ainda? Sim, né? Professor. Sim, prof. Tá. Ok. Tá bom, é que a minha internet está fraca, né? Eu podia ter caído, Professora, tá aqui desculpa, falando a assim. 16 é qual mesmo? A letra A. Ok. Aí a 17. A 17 falava sobre o antebraço, né? Nós trabalhamos bastante essa semana passada sobre ele. Então, a correta era a letra C de casa. Os músculos que se inserem na região medial do carpo realizam desvio ulnar. Então, se são músculos que estão mais próximos da ulna, né? Eles só podem puxar para o desvio ulnar. Eles não vão poder puxar para o outro lado. Lembra que eu falei, né? Aqueles que acompanham a ulna, eles vão fazer desvio ulnar. Se ele acompanhar a ulna, ele vai se inserir perto da ulna, né? Ele vai se inserir lá na região medial do carpo, ok? Então, as outras estão incorretas. Vocês ficaram com dúvidas na 17? Tá, vamos para 18, então. A 18 mostrava uma imagem, né, que era uma mulher sorrindo e pedia os músculos utilizados, tá? Algumas pessoas me perguntaram em sala de aula se queria todos os músculos utilizados. E o que eu expliquei é o seguinte, que 3 dessas alternativas tinham músculos que poderiam ou não estar presentes nessa expressão facial. E só uma das alternativas, todas as opções de músculo estavam presentes no rosto, né? Então, uma das alternativas que era correta, todos os músculos citados estavam presentes no sorriso. As outras tinham músculos que estavam, tinham músculos que não estavam, né? Nenhuma continha todos os músculos presentes nessa expressão, mas só uma continha músculos corretos, tá? A correta é a letra D de dado, tá?
D de dado, que falava o elevador do lábio superior, né? Ela está mostrando os dentes. O depressor do lábio inferior, né? Ela abriu a boca. O zigomático maior, lembra que os zigomáticos entram no sorriso de dentes, né? Falei para vocês. E o elevador da asa do nariz e do lábio. Olha como ela está com o nariz bem aberto, né? Bem expressivo. Fez bem o bigode chinês, né? Os zigomáticos e esse músculo que é o elevador da asa do nariz e do ângulo, e do lábio superior. Então, esses 4 ela está utilizando. Vamos ver uma por uma, que eu acho que essa deu trabalho para vocês. A letra A falava orbicular dos olhos. O orbicular dos olhos está correto, né? Ela usa. Mas ela usa orbicular da boca? Não, tá? Ela não usa orbicular da boca, ela está com a boca aberta. Então, a A já estaria errada. A letra B de bola já começa com o orbicular da boca. Então, não tá certo, né? Ela não tá com a boca fechada. Ela não usa nenhum desses músculos, na verdade, da letra B, tá? Ela não usa bucinador, nem mentual, nem platismo. Aí, a letra C de casa. Depressor do lábio inferior, depressor do ângulo da boca? Não, né? Ela não pode usar depressor do ângulo da boca num sorriso. Depressor do ângulo da boca é aquele músculo que faz aquela cara de triste, né? Puxa os ângulos da boca para baixo. Então, não é esse que ela está utilizando. Então, a única correta é a letra D de dado. Tá? Vocês têm dúvidas? Não, professora. Beleza. Bora seguir. A 18. A 18, analise o exercício representado abaixo e sabendo que o momento A é a posição inicial e o B é a posição final, assinale a resposta correta de acordo com os seus conhecimentos. Então, ele começa, né, na A e termina na B. Ele começa de uma abdução do ombro e termina numa adução do ombro, tá? Ele fecha os braços, né? Eu só posso saber isso porque eu tenho 2 imagens e porque o texto me informa que uma era o começo do movimento e a outra era o final do movimento, né? Eu falei a vocês que se tiver só uma imagem, eu não tenho como saber, ele pode estar fazendo qualquer coisa. Mas como eu tenho o momento inicial e o momento final, eu consigo deduzir o movimento. Então, ele está fazendo aí uma adução do ombro, está fechando os braços, né? Aí, a correta era a letra A de amor, tá? O movimento realizado para ir da posição A para B é a adução do ombro e quem realiza esse movimento é o músculo grande dorsal, que é o principal adutor do ombro, né? Vocês têm dúvidas sobre essa? Eu fiquei em dúvida, professora, mas tá ok. O que foi que tu teve dúvida, Thierry? Nesse músculo aí, grande dorsal, pensei que seria outros músculos envolvidos aí nessa. Mas eu falei em sala de aula, eu acho que eu falei, não sei se tu estavas no dia que eu falei, mas eu comentei que o grande dorsal era um músculo que estava no tronco, mas que era envolvido com o ombro. Também nós temos o peitoral maior, né, que é o músculo do tronco, mas que é relacionado ao ombro, e outros. O grande dorsal, ele se insere perto do tubérculo. Lembra que eu falei naquela crista do tubérculo? E ele puxa o braço para baixo, para adução e para rotação interna, certo? As outras estão incorretas, tá? Então, essas são as minhas. Eu só queria falar, Fernanda, pedir no final, eu quero falar um pouco sobre a prática, Fernanda, só para fazer uma devolutiva também, porque a gente não vai ter oportunidade, né? E aí, quando terminar essa, eu gostaria de voltar. Tá bom? Tá bom. A questão 20, né, fala do músculo liso, de todas as características do músculo liso, né? E aí, no final aqui do enunciado, fala que no músculo liso, os filamentos de actina e miosina não são organizados em sarcômeros, como se observa no músculo cardíaco e esquelético. O início da contração do músculo liso, o cálcio liberado liga-se a qual proteína? É a B, né, que é a calmodulina, que vocês viram. Alguém tem alguma dúvida em relação a essa questão?
Tá tranquilo, pessoal? Para mim tá. Sim, né? Bom, depois a 21. O tecido cartilaginoso, outra modalidade de tecido conjuntivo, origina-se do mesênquima. Suas características morfológicas obedecem ao plano geral dos tecidos de natureza conjuntiva e têm como função de sustentação. Sobre a cartilagem fibrosa, são feitas as seguintes afirmações. Então, olha, em relação à cartilagem fibrosa, seu crescimento é orientado pelo pericôndrio, sua matriz, além de conter colágeno do tipo 2, é rica em fibras elásticas, forma órgãos ocos como traqueia, laringe e brônquios. Então, a alternativa correta é a D do dado. Todas as afirmativas são incorretas, porque vocês viram que a cartilagem fibrosa, ela não possui pericôndrio, né, que a gente até enfatizou isso na aula. A matriz, ela é rica em fibras colágenas do tipo 1, né, a fibrocartilagem. Ela tem o colágeno do tipo 2, mas tem o colágeno do tipo 1, que vai interpondo, né, cartilagem e tecido conjuntivo denso. E ela está presente, por exemplo, forma estruturas ali para absorção de impacto. Então, está presente nos discos intervertebrais, nos meniscos, por exemplo, e não na traqueia, laringe e brônquios. Então, todas estão erradas. Depois é a questão 22. A gliconeogênese compreende muitos eventos em comum, como a glicólise. Entretanto, apresenta etapas exclusivas. Sobre esse processo e seus eventos regulatórios, marca a alternativa correta. Aí, aqui fala, o músculo... primeiro eu vou falar aqui qual que está correta, é a B. Então, a B, ela diz que a 3 e a 4 estão corretas. Então, a 1, ela aqui tá incorreta, porque fala o músculo, assim como o fígado, são os principais órgãos que realizam a gliconeogênese, né? Então, é falsa, né? Porque o músculo, ele não possui a glicose 6-fosfatase, né? Que transforma a glicose 6-fosfato em glicose. Então, apenas o fígado. Depois a afirmativa 2. Os principais precursores utilizados na gliconeogênese são os aminoácidos glicerol e acetil-CoA. Então, a acetil-CoA não, né? Então, por isso que está falsa. Professor, uma dúvida. Oi. É por causa que eu tinha visto, esqueci no livro de bioquímica, é porque a acetil-CoA vem derivado dos ácidos graxos. E os ácidos graxos são usados para poder fazer a gliconeogênese. Então, um dos substratos usados dentro dos ácidos graxos é a acetil-CoA. Então, por isso que eu tinha colocado a 2 como correto, porque entraria na classe dos lipídios. A acetil-CoA é um derivado deles, que será usado na gliconeogênese. Bem, os principais precursores. Mas os principais precursores não são os aminoácidos. Essa que é a parada. Então, é porque assim, então, a frase está colocando assim como os principais precursores, entendeu? É um precursor secundário, na verdade, não principal. Porque ele vem lá dos ácidos graxos para depois ser utilizado, mas ele não é considerado um precursor principal. Quem que comentou? Fui eu, professor. Paulo. Então, essa frase, ela está se arremetendo, assim, aos principais precursores utilizados. E os aminoácidos glicerol, agora, o acetil-CoA não é considerado um principal precursor. Ok, professor. Conseguiu entender? Mais ou menos, é porque como eu tinha visto como os precursores são aminoácidos, são todas as outras classes que não são carboidratos, como eu lembrei do ciclo do ácido da acetil-CoA, percussão e tudo mais, aí eu pensei, não, ele entra assim, aí por isso que eu pensei que essa alternativa é correta. Bom,
Agora, a questão 23, né, sobre o processo da respiração celular e seus mecanismos regulatórios. Julgue as alternativas verdadeiras ou falsas. Então, a A, ela é verdadeira, né? Os elétrons são extraídos do ciclo de Krebs através da redução das coenzimas NAD+, e FAD, né? Que seria o NADH e o FADH2, que serão utilizadas na cadeia transportadora de elétrons. Aí depois a outra segunda, né, é falsa. A alta concentração de NAD+, né, dessa coenzima oxidada, inibe a entrada de piruvato no ciclo de Krebs. Na verdade, segue para as próximas etapas, né, com a alta concentração do NAD+. Aí depois a outra é verdadeira, né, o gradiente de H+, na matriz mitocondrial gera energia para a rotação de ATP e sintase. Depois a outra também é verdadeira, a alta concentração de ADP aumenta a atividade da cadeia transportadora de elétrons e da fosforilação oxidativa. E depois a última é falsa, disfunções do ciclo de Krebs pouco influenciam na quantidade de elétrons levados para a cadeia de transporte de elétrons. Então tá totalmente errada essa, né? A gente sabe que influencia muito qualquer tipo de disfunção ali no ciclo de Krebs. Depois tem a questão 24. Em relação aos triglicerídeos, né, armazenados no tecido adiposo, são quebrados e os ácidos graxos são liberados no sangue para disponibilizá-los à célula. Professora, Oi? nessa questão anterior, a terceira alternativa não seria falsa? Porque o gradiente de hidrogênio ele não é no espaço intermembrana e não na matriz? Gradiente de prótons. Pois é, eu também Não, mas- fiquei com essa mesma dúvida na hora lá. Mas só que, e se a gente for para lá para analisar? Bom, não sei, eu também fiquei com essa mesma dúvida, professor. É que assim, na verdade, que foi a forma que foi colocado, né, na matriz mitocondrial, assim, de forma geral, mas... Sim, pois é, aí o que foi que eu fiz? Foi que nem a Glenda falou, eu fui eliminando, né, porque ela, para mim, parecia ser a alternativa mais certa, né, que era só a única dúvida que eu fiquei, foi essa aqui do gradiente de concentração. Só que eu pensei, se o gradiente diminui, né, na verdade, de um lado aumenta e do outro lado diminui. Então, na verdade, foi colocado de uma forma geral, assim, da função que gera energia para a rotação da ATP sintase, não nos mecanismos específicos, né, de cada etapa. Pois é. Então, mas aí, olha só, se vocês colocassem a terceira, né, vamos supor que seria... Se vocês considerassem essa terceira como verdadeira, então, a última... Deixa eu ver aqui. A segunda, ela é falsa. De todo jeito, a segunda, ela é falsa. Não teria alternativa para essa questão. Se vocês considerassem a segunda falsa e a última falsa, não teria alternativa para ela. Pois é, aí é o que eu pensei, se ela só falou que o gradiente da matriz, ela gera ATP, ela não especificou, porque o gradiente ele diminui, né? De certa forma, o gradiente é alterado, né? Aí foi o que me levou a marcar ela como verdadeira depois.
Mas eu fiquei em dúvida. Então, mas aí não teria alternativa, né? Aí tem alguém Exato. ligando. De forma... Exato. Ele é alterado, de certa forma, ele é alterado. Exato, porque... Aham. Bom, assim, eu coloquei, na verdade foi colocado, igual eu te falei, só de uma forma geral, só para entender que essa energia, né, ela vai resultar na rotação da ATP sintase, né. Bom. Depois tem a alternativa, a questão 24. A questão 24, e também em relação aos triglicerídeos armazenados no tecido adiposo, são quebrados em ácidos graxos, aí depois, dentro das células, eles precisam ser levados para a mitocôndria, onde serão oxidados. Sobre o mecanismo de degradação dos ácidos graxos, qual a alternativa correta? A alternativa correta é a C, que utiliza lá o sistema de carnitina para entrar na mitocôndria e sofre a beta-oxidação. Né? Então, as outras estão erradas, né? Que são ativos para que permaneça dentro da célula, processo ao qual consiste a ligação de um fosfato ao ácido graxo, conseguem se difundir livremente através da membrana mitocondrial interna. Então, as duas estão erradas. Aí a terceira, que vocês lembram lá do sistema de carnitina, né, para poder entrar na mitocôndria e sofrer a beta-oxidação. Depois é a questão 25, em relação à respiração celular. Bom, aqui na respiração, indique a opção que apresenta a afirmativa correta sobre a respiração celular. É a alternativa D de dado, né? O oxigênio é o aceptor final de elétrons na respiração aeróbia. Essa aqui está correta. Então, a alternativa A, a glicose é totalmente degradada durante a glicólise. Está errada. A formação de ATP ocorre somente dentro da mitocôndria. Está errado. Não ocorre liberação de dióxido de carbono durante o ciclo de CO2, de Krebs, também está errada. Então, é só a D que está correta. Acho que aqui, agora terminou aqui as questões. Foi tudo? Foi tudo, né? Tá. Então, se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, a gente vai para a parte da prática, tá? Vocês ainda têm mais alguma consideração sobre teórica? Luísa, a prática você vai fazer agora, né, em relação às questões de anatomia e de histologia? De como né? É porque, pessoal, assim, eu tenho que viajar agora, porque eu tenho que ir no médico, aí eu acho que eu não vou conseguir esperar para eu sair da sala. Tá, Luísa? Tudo bem, pode ir, Fernanda. Fica à vontade. Aí, só assim, ressaltando, então, depois eu passo lá para a professora Dani, mas vocês viram também que dificilmente ela vai anular a questão, porque ela colocou as alternativas corretas lá como... A única que está errada mesmo é aquela, que ela deixou bem em evidência, né? Mas eu vou só passar para elas os comentários, tá? Eu acho que aquela que gerou muita coisa, ela podia fazer um comentário por escrito, né? Ela provavelmente vai fazer, mas eu falo assim, dificilmente ela vai anular, porque estão corretas as alternativas que ela colocou, né? Mas eu falo para ela passar por escrito.
Tá bom? Certo. Então tá, gente, então, até a próxima, né? Tchau, Fernanda. Tchau. Boa viagem para ti. Ou eu... Tchau, né? Que você falou? Sim. Ou foi uma pergunta? Ah, tá. Voltou meu áudio. Professora, Tá licença. E com relação à nota de formas, essas coisas, a atividade formativa, como é que a gente vai saber só quando sai a nota final? Assim, eu fiz a planilha, né, para vocês, mas mesmo assim, cada aula que a gente teve formativa, acho que o professor foi passando a nota para vocês, né, aí eu creio que vocês também foram anotando para depois conferir com a planilha, né. Mas... Que nada, eu não passo, não. São 60 alunos, Fernanda, eu não. Depois vocês olham a planilha. Então tá, mas é que no meu caso eu passo para eles, mas de todo jeito, igual a Luísa falou, né? Vai ter a planilha, tudo certinha, tá? Com todas as notas de formativa, com as notas de cada aula formativa que teve avaliação, as notas da somativa, tutoria, tudo. As planilhas completas, tá? Frequência, tudo mais. Tá bom? Professora. Oi. No caso, como a substitutiva é dia 8, então essas notas vão ser disponibilizadas até amanhã? Isso. Tá, ok, obrigado. Vamos fazer o possível amanhã. Tá? Alguém quer comentar alguma coisa? Bom. Então tá, gente. Até amanhã, qualquer coisa, eu entro em contato com vocês. Tá bom? Tchau. Tchau, professora. Obrigado.